Espero que todos estejam bem. A nossa aula de português hoje é sobre adjetivos. Então vamos lá aprender um pouquinho. Só para lembrar para vocês que adjetivos são palavras que dão características, tá? Vocês também aprenderam que os adjetivos eles variam em número. Então observe o exemplo que eu coloquei. O menino está feliz. Menino, no caso, é o substantivo. Feliz é o adjetivo, tá? Então, feliz é o adjetivo que dá característica ao substantivo. Se eu trocar essa frase e colocar os meninos estão felizes, você observa que o adjetivo também tem que mudar, tá? Então, se eu colocar os meninos, o adjetivo também muda. Isso que a gente colocou agora é o que nós chamamos de variação em número, ou seja, o adjetivo ele varia em número, singular ou plural, tá? Então, o menino está feliz é o singular, os meninos estão felizes é o plural, certo? Vocês também aprenderam que os adjetivos variam em gênero. Então, aqui eu escrevi, a festa foi ótima. Festa é o substantivo, ótima é o adjetivo, tá? Então, aqui, ó. Festa, substantivo, ótima, adjetivo. Então, o adjetivo concordou com o substantivo. E se eu trocar, se eu colocar o passeio, então eu também tenho que mudar o adjetivo. O passeio foi ótimo, tá? Eu tenho que concordar o adjetivo com o substantivo, certo? Vamos para o assunto de hoje, que é o grau dos adjetivos. Existem dois graus. O grau comparativo, que o próprio nome já está dizendo, aquele que faz comparações, e o grau superlativo, que indica a maior ou a menor intensidade de um adjetivo. Então, vamos lá. No grau comparativo, ele vai fazer as comparações, certo? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês. Observe o primeiro exemplo. Minha mochila é mais pesada que a sua. Então, você observou que eu utilizei o grau comparativo de quê? De superioridade. Por quê? Porque eu estou dizendo que a minha é mais que a sua. Então, quando aparecem as palavrinhas mais que, o grau é comparativo de superioridade, certo? Observe o segundo exemplo. O lápis é menos bonito que a caneta. Qual foi o grau que eu utilizei agora? O grau comparativo de inferioridade, porque eu disse que o lápis é menos do que a caneta. Então, todas as vezes que aparece a palavrinha menos que ou menos do que, é o grau comparativo de inferioridade. Observe agora o terceiro exemplo. João é tão inteligente quanto Pedro. Então, aqui eu estou comparando, eu estou igualando. Então, tão quanto é utilizado no grau comparativo de igualdade, certo? Pronto, agora eu vou explicar para vocês o grau superlativo. Como eu tinha dito naquela hora, ele indica a maior ou menor intensidade de uma qualidade indicada por um adjetivo. Então, observe aqui os 3 exemplos que eu coloquei para vocês. A cidade é bela. Nesse primeiro exemplo, não tem grau superlativo. Observe agora o segundo exemplo. A cidade é muito bela. Então, eu intensifiquei a beleza da cidade, tá? Cidade é o substantivo, bela é o adjetivo. Então, quando eu coloquei o advérbio muito, eu intensifiquei a beleza da cidade. Então, aqui é o grau superlativo sintético, tá? Observe aqui embaixo. A cidade é belíssima, tá? Eu elevei o adjetivo, tá? Então, aqui é o grau superlativo analítico. Geralmente eles são terminados por íssimo, ílimo, érrimo, como paupérrimo, belíssimo, não é? Tranquilíssimo, entre outros exemplos, certo? Vamos para nossas atividades.
atividade na gramática, da página 100 até a 103 e uma atividade no caderno. Então vamos lá. Na página número 100, nós temos assim, no primeiro quesito: veja as ilustrações e elabore frases flexionando o adjetivo em grau. Observe o modelo. Então, alto, grau comparativo de superioridade. O prédio é mais alto que a casa. Na letra A, sujo, você vai utilizar o grau comparativo de igualdade. Na letra B, veloz, você vai utilizar o grau comparativo de inferioridade. Na letra C, dura, você vai usar o grau comparativo de superioridade. Na letra D, peludo, o grau superlativo de igualdade. No segundo quesito, faça como o modelo. Relógio antigo, relógio antiquíssimo. Chão muito áspero, manga muito doce, final muito feliz, cão muito fiel, homem muito prudente, menina inteligente, tá? Terceiro quesito. Leia o trecho de conto a seguir e faça o que se pede. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu: não há no mundo ninguém mais bela que vós. Conto de Irmãos Grimm, Branca de Neve. Letra A. O trecho mais bela do que eu está no grau superlativo de inferioridade, superlativo de superioridade ou comparativo de superioridade. Letra B. Escreva o superlativo sintético de bela. Letra C. Para você, qual é a coisa mais bela desse mundo? Escreva usando o superlativo de superioridade. Quarto. Reescreva as frases usando o superlativo absoluto analítico. Para isso, use junto com os adjetivos as palavras do quadro: muito, bastante e extremamente. Karina fez uma viagem agradabilíssima. Na selva há animais ferocíssimos. A esperança está vivíssima. Quinto, complete as frases com o comparativo de superioridade dos adjetivos entre parênteses. O sofá novo é que o antigo. O grau que você vai utilizar é o comparativo de superioridade, usando a palavrinha mal, que está entre parênteses. Na letra B, você vai utilizar a palavrinha bom. A borracha da Lara é que a do Antônio. Letra C, o elefante é que o hipopótamo, grande. Letra D, o melão é que a melancia, a palavrinha é pequeno. O grau comparativo de superioridade. No sexto quesito, você vai procurar no diagrama 4 adjetivos e organizar frases com cada um deles no superlativo absoluto sintético. Então, você vai procurar as palavrinhas grande, digno, frio, mal e vai fazer as frases, tá? Por exemplo, a palavrinha grande, você vai achar grande, mas a frase você vai fazer com a palavra máximo, porque grande no superlativo absoluto sintético é máximo, tá? Sétimo, você vai associar as frases ao grau em que os adjetivos se encontram nelas. Mais uma atividade na gramática, trabalhando a ortografia. Então vamos lá. O hífen. Para que é usado o hífen? Para separar os elementos das palavras compostas, como por exemplo, reco-reco, para-brisa, bicho-preguiça, os dias da semana, como quarta-feira, segunda-feira. Ligar os pronomes aos verbos, como por exemplo, ajude-me, falou-lhe,
pediu-lhe, ou separar as sílabas de uma palavra. Foca, carinho, camisa. No primeiro quesito, você vai escrever o nome das imagens e circular o nome em que não há hífen. No segundo, você vai usar o hífen para separar as sílabas. No terceiro, você vai reescrever as frases usando o hífen quando for necessário. Vamos para a atividade no caderno. Então, façam o cabeçalho na matéria de português com a data de hoje. Vamos lá para a nossa interpretação de texto. O mundo de Leloca. Guerra dos celulares. Meu celular é melhor que o seu. O meu é mais bonito do que o seu. O meu celular gasta menos bateria do que o seu. O meu celular é facílimo de mexer. A tela do meu celular é maior que a sua. O meu teclado é menor que o seu. Alguém aí pode atender esse telefonema? Que horror! No último quadrinho, a fala dos personagens significa que não gostam de atender o telefone, não ouviram o telefone, acham o telefone ultrapassado ou não conheciam o telefone. Segundo, no primeiro e terceiro quadrinhos, o grau do adjetivo é comparativo de superioridade, inferioridade, igualdade ou superlativo. No terceiro quesito, no segundo quadrinho, na fala do irmão, o grau do adjetivo é comparativo de igualdade, inferioridade, superioridade ou superlativo. Quarto quesito, no segundo quadrinho, na fala da irmã, o grau do adjetivo é comparativo de inferioridade, igualdade, superioridade ou superlativo. Agora o quinto quesito, complete as frases com o grau superlativo dos adjetivos destacados entre parênteses. Tá? Então, ao lado das frases tem as palavrinhas, tá? Então, agradável, antigo, confortáveis, difícil, inteligente, simples. E aí você vai completar as frases usando o grau superlativo. Então, qual é o grau superlativo de agradável? Agradabilíssimo, não é? Então, o dia está agradabilíssimo para um passeio. Visitei um museu no Rio de Janeiro. O ônibus de viagem são hoje em dia. Fiz um trabalho para o mestrado. Tenho um amigo. O grupo de jovens ajudou pessoas que moram em lugares. Observe esse texto embaixo. O sabão em pó fofinho limpa mais que os outros. Então, mais que é o grau comparativo de superioridade. Sua forma contém mais amaciante que os sabões líquidos. Sua embalagem é maior que a dos concorrentes. O seu poder de limpeza é melhor que dos sabões em barra. Então, melhor é o grau superlativo de bom, maior que o grau comparativo de superioridade, tá? Respondam com bastante atenção. Bons estudos!